Oi, gente, tudo bem? Olha, vamos aí para o nosso capítulo 5 de filosofia, onde vamos estudar sobre a linguagem, a cultura, manifestação do humano. Bom, o que eu tenho a dizer dessa introdução é um pensamento do nosso grande Aristóteles. Segundo Aristóteles aponta, o ser humano é um ser de linguagem. Ele disse que é a linguagem que nos faz humanos, né? Nos diferenciando de outros animais. Bom, pessoal, se a gente for falar de cultura, linguagem e língua, a gente pode dizer que a língua é a parte essencial da linguagem e representa um sistema formado por códigos compartilhados pelas pessoas de uma mesma comunidade. Assim, é um dos aspectos culturais mais importantes dessa comunidade. E a língua, linguagem e cultura são conceitos que necessariamente estabelecem relações entre si. A linguagem verbal é um sistema simbólico e matéria-prima para várias formas de expressão artística. Então, podemos dizer que a linguagem, a partir da linguagem, é que a gente vai ter aí uma matéria-prima para todas as outras formas de expressão artísticas que existem. Eu gosto bastante desse quadro do Salvador Dalí, grande surrealista, se chama A Persistência da Memória. A tela foi produzida em 1931, em menos de 5 horas e tem dimensões pequenas. Dalí estava indisposto para ir no cinema aquele dia com a mulher e os amigos, e nesse tempo que ficou em casa pintou um dos quadros mais famosos da história da arte. O que foi o surrealismo? A gente sabe que o surrealismo foi uma escola artística que nasce ali na literatura e que prega uma grande liberdade na criação. Os artistas surrealistas procuravam se afastar do formalismo e buscar no inconsciente, no que foge à realidade, a sua matéria-prima. O termo surrealismo se encontra no contexto dos movimentos modernistas europeus. Com forte influência das teorias psicanalíticas de Freud, o surrealismo tenta se afastar da lógica e da razão nas produções artísticas. Por que a representação dessa obra aqui nesse assunto, nesse contexto do nosso capítulo? Bom, pessoal, as obras de cunho surrealistas dão margem a várias interpretações, já que são carregadas de simbolismos e possuem poucas representações diretas da realidade. Então, a gente vê que a persistência da memória traz uma mensagem relacionada à temporalidade e à memória. Daí, então, o resultado da arte simbólica, cheia de elementos que saem da racionalidade, despindo objetos cotidianos da sua lógica convencional. Bom, pessoal, buscando aí a filosofia e linguagem lá na antiguidade, além de afirmar que o ser humano é um ser de linguagem, os gregos antigos mostraram os vínculos da linguagem com o pensamento, com a racionalidade. Em vários diálogos de Platão, vemos sua discussão com os sofistas que ensinavam retórica. O que é a retórica? A arte de usar a palavra para convencer, principalmente ali no contexto dele, aos jovens atenienses, que era uma sociedade que vivia ali escravizada às normas de Atenas, né? Da onde posteriormente surgiu a democracia. A intenção desse tipo de ensino era que os jovens se tornassem oradores capazes de persuadir os demais cidadãos nas assembleias. Em sua crítica aos sofistas, Platão afirmava que a palavra é um fármacon, que significa fármaco, medicamento em grego, que pode agir como um remédio ou como um veneno, dependendo da forma como é usada. E a palavra, portanto, não seria boa em si mesma e não teria um valor definitivamente positivo se não fosse bem usada. Em Platão, o processo pelo qual a alma aproxima-se cada vez mais das ideias, na verdade, é um diálogo entre as pessoas que deu origem à dialética, né? Bom, Aristóteles concordava com essa crítica de Platão aos sofistas, mas não concordava totalmente com a visão platônica sobre o uso da palavra e da linguagem. Para ele, as ideias de Platão geravam um problema, uma vez que Platão fazia uma distinção entre o mundo sensível dos fenômenos e o mundo inteligível das ideias. E segundo Aristóteles, isso implicava uma duplicação da própria realidade. Então, pessoal, o que a gente tem para falar desse período? Essa filosofia da linguagem
Primeiramente, é o ramo da filosofia que investiga as relações entre o mundo, pensamento e linguagem. E o sentido das palavras, lá então, desde esses primeiros pensadores, sempre ocupou um papel importante nas reflexões filosóficas, né? Ali no século XX, a filosofia passou a considerar a linguagem como uma investigação filosófica fundamental. E se antes ela era secundária, servindo como base para reflexões, a partir da era contemporânea ela tornou-se sim o tema principal. Não se trata aqui apenas da gente compreender contextos históricos, tá bom? Nem sociais e culturais, mas investigar o significado e sentido das palavras. Se trata, assim, de compreender os limites da linguagem, das tentativas de exprimir os nossos pensamentos e, finalmente, se é o sujeito que determina a linguagem ou se é a linguagem que determina o sujeito. Logicamente que cada pessoa possui um modo particular, um mundo particular que a gente tenta transmitir aos outros. E que tipo de mundo é esse comunicado pelos diferentes tipos de linguagem, como, vamos citar aí, poesia, filosofia, religião, ciência, literatura, cinema e tantas outras, né? Então, os pensamentos que tentamos transmitir não são distorcidos pela linguagem do grupo do qual vivemos. E qual que seria, então, a linguagem adequada? Tem um filósofo austríaco que se chama Wittgenstein, que ele diz que foi um dos mais notáveis autores da filosofia da linguagem. Ele fala que dizer que nossa linguagem não funciona fora da realidade linguística na qual vivemos não é meramente afirmar o óbvio, mas sim dizer que os limites de nossa linguagem são também os limites de nosso pensamento. E vocês, o que vocês acham? A linguagem é ou não um limite aí do nosso próprio pensamento? Bom, esta ideia é muito explorada na filosofia da linguagem, né? De certa forma, ela está de acordo aí com uma grande observação que o escritor Althusser fez sobre as tradições linguísticas em seu famoso livro As Portas da Percepção. Ele diz, olha, cada indivíduo é um só tempo beneficiário e vítima da tradição linguística na qual nasceu, tá? Beneficiário na medida em que a língua lhe dá acesso às suas experiências e de outras pessoas, e vítima na medida em que a língua confirma a crença de que sua consciência reduzida é a única consciência. Então aí, pessoal, dá uma confusão sobre o sentido da realidade. Bom, não podemos falar de filosofia da linguagem, então, sem ressaltar esse grande filósofo austríaco, que é o Wittgenstein. Tem bastante frases significativas e relevantes dele aí na internet, vocês podem procurar, tem bastante coisa legal que sintetiza e resume todo esse assunto aqui desse capítulo. Pessoal, mas a chamada virada linguística da filosofia, que ocorreu assim a partir do século XX, é justamente a tentativa dos filósofos em criar uma linguagem filosófica apropriada aos nossos tempos. Mas para muitos desses pensadores contemporâneos, a própria filosofia é o resultado de uma compreensão incorreta da linguagem. Bom, mas uma das principais características então desse filósofo em questão, segundo ele, é que de um lado temos um mundo com a sua multiplicidade de fatos e de outro uma linguagem que tenta falar sobre esse mundo. Assim, necessariamente existe algo comum entre o quê? O mundo e a linguagem, que é a forma lógica. E aí, na consequência, só podemos então considerar válidas proposições que estão de acordo com os fatos do mundo. Por exemplo, dizer que o vaso está sobre a mesa enquanto se aponta para um vaso que todos podem ver. Então, eu posso dizer algo sem mostrar nada? Bom, porém, o que a gente diz deverá sempre ser mostrado para que a minha afirmação seja válida. Então, somente proposições desse tipo estão de acordo com a forma lógica do mundo e, por isso mesmo, também são válidas. Então, aqui há um questionamento entre o que a gente diz e o que a gente realmente pode mostrar sobre o que a gente está dizendo, certo? Esse fato tem consequências muito mais complexas, logicamente, do que o mero problema de comunicação, pois trata-se aí também do que? Da limitação do próprio pensamento. O conceito de jogos de linguagem desenvolvido por Wittgenstein
em sua segunda fase, tornou-se uma das ilustrações mais conhecidas desse problema. Então, dizer que nos comunicamos tal como ocorre com os jogos significa dizer que a linguagem é governada por regras limitadas. Assim, se eu convido alguém para jogar xadrez, estamos de acordo com as regras desse jogo. Se um dos jogadores quiser discordar das regras, precisa ser convencido a aceitá-las para que o jogo ocorra. Caso contrário, não há jogo de xadrez. Pode-se até criar um novo jogo com novas regras, utilizando as mesmas peças e tabuleiro. Mas aí definitivamente não vai ser o tal jogo de xadrez. Bom, pessoal, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? A própria filosofia, bem como qualquer discurso com pretensão de verdade, ela está aprisionada no seu próprio jogo de linguagem. Então, não consegue ir além das próprias regras. Não apenas a filosofia, mas também todas as crenças são jogos de linguagem que fazem sentido aí apenas dentro de suas regras. Da mesma forma, as pessoas estariam fazendo a mesma coisa, jogando jogos de linguagem que não fazem sentido fora das regras estabelecidas por elas mesmas. Concluindo, não há uma verdade ou universalidade sobre a qual estão falando. Estão apenas presas em seus jogos de linguagem, sem ter, às vezes, consciência disso. Bom, e como fica a questão relacionada aí em trabalho, linguagem e cultura? A linguagem é uma forma de expressão simbólica. Para o filósofo Cassirer, podemos compreender o ser humano como um animal simbólico. Somos muito caracterizados pelo ato de simbolizar que nos abre aí todo o universo da cultura e, segundo ele, muito mais do que um animal racional, porque a expressão de animal racional limita a imensidão de coisas das quais somos capazes. E segundo ele também, pensando na cultura como um mundo transformado pelo ser humano, a gente pode conceber aí uma trama simbólica produzida pela linguagem. Bom, vale frisar, pessoal, que os antigos romanos empregavam a palavra cultura no sentido de cultivo, daí a origem da palavra agricultura, ou seja, o cultivo agrícola, o cuidado com a terra que permite que as palavras cresçam. Logo, cultivo de si, um cultivar-se no sentido de uma pessoa cuidar-se, educar-se a si mesma e, com isso, crescer. Pessoal, vocês devem lembrar que a gente falou sobre esse assunto da cultura e mercadoria, como cultura valor, cultura alma coletiva e cultura mercadoria, que são aí os três sentidos do termo cultura, do francês Félix Guattari. A gente viu aí no capítulo passado. Esse tema está bem presente tanto em aspectos da filosofia como da sociologia, tá? Mas é muito comum a gente ouvir falar em cultura erudita e cultura popular. Então, lá no passado, a cultura erudita era um privilégio de quem tinha dinheiro, né? A classe mais baixa, ela não tinha acesso à cultura, que eram os cinemas, os grandes teatros, os restaurantes. Então, hoje em dia, a gente vive uma cultura mais popular, certo? Com muito mais acesso em todos os sentidos. Então, como a gente sabe que a cultura é a produção por meio do qual o ser humano se faz plenamente humano, e ao mesmo tempo essa sociedade capitalista é transformada em mercadoria, a cultura também é transformada em mercadoria, e esse produto é algo que pode ser negociado. Então, isso que levou Félix Guattari a dividir a cultura nessas três aqui, tá? Então, para Guattari, o que prevalece em nossos dias é o conceito de cultura mercadoria. Por quê, pessoal? Porque, embora os outros dois conceitos continuem válidos, a cultura hoje é considerada moeda de troca. É uma cultura que se produz, que se reproduz, se difunde a todo momento. Seja ela a lógica do pensamento mercado aí, capitalista, ou seja as margens desse mercado, pois mesmo uma cultura marginal também é mercadoria. O que é isso? A gente pode dizer que hoje a gente tem uma quantidade, né? Mas nem sempre a gente pode dizer que é algo com qualidade. E logicamente que ao mesmo tempo que há um lado positivo em termos de acesso à cultura, já que a cultura mercadoria não faz distinção entre uma cultura popular ou uma erudita,
No contexto da sociedade capitalista, ambas são mercadorias. Então, a gente pode dizer que hoje a cultura realmente, em todos os sentidos, ela virou mercadoria e sempre pode ter aí uma péssima qualidade. A gente tem que viver filtrando, né, as propagandas de TV, os comerciais, os filmes, tudo que a mídia nos manda, a gente tem sempre que dar uma avaliada qual é o valor cultural daquilo que a gente está vendo. Tá? Então aqui nós temos até uma tirinha interessante da Mafalda que diz: use, compra, beba, coma, prove. E o que eles pensam que nós somos? Aí ela pensa: e o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então isso aqui ela está querendo dizer que é da persuasão, né? Da cultura como mercadoria, como em forma aí de dominação capitalista. E, logicamente, essa cultura mercadoria corresponde à cultura de massa, porque, logicamente, ela é muito mais acessível a todos para ter aí o seu mercado consumidor. E olha, lá vem a tarefa da semana. Pessoal, então a tarefa da semana é a seguinte: aí trabalhando com textos na página 107, temos o texto 1 que fala os jogos de linguagem e o texto 2, cultura e mercadoria. Quero que vocês leiam os dois textos e vão responder as 3 questões da página 109 e depois, em busca do conceito ali na página 110, quero que vocês façam essa pesquisa proposta na questão 3. Qual é a pesquisa? É sobre a linguagem utilizada na internet, principalmente nas redes sociais. Como as pessoas escrevem, o que elas escrevem e como se expressam. Esse tipo de linguagem se aproxima ou se afasta do discurso oral? Por fim, faça uma análise crítica sobre os jogos de linguagem que são encontrados aí nas redes sociais como uma forma de manifestação cultural. E digam para mim se vocês concordam ou não, né, com esses textos aí que a gente encontra nas redes sociais, que logicamente é uma manifestação cultural, mas vamos tentar analisar no sentido de cultura-valor, cultura-mercadoria, cultura como alma coletiva. A gente viu sobre isso no capítulo passado, deem uma lida nesses 3 tópicos: cultura-valor, cultura como alma coletiva e cultura como mercadoria. E aí vocês vão fazer uma análise para mim sobre isso aí, tá bom? E por hoje é só. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.